ao Rei eterno, ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e glória para todos sempre. Vamos ler de novo? Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todos sempre. Amém? Senhor Deus, assim como falou ao meu coração, fale também ao seu povo, porque queremos aprender a te honrar, Senhor, não apenas com cânticos, não apenas com falas, mas queremos te honrar de verdade, corpo, alma e espírito. Diga: Senhor Jesus, fala comigo, fala no meu coração, me inspire, me renove, me alimente, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos lá, pessoal. O homem, o ser humano, não foi criado para auto se adorar. O ser humano foi criado para honrar a Deus. O bispo, mas isso é muito óbvio. É verdade. Mas o que tem acontecido? A gente não quer honrar a Deus, a gente quer honrar a nós. A gente quer que Deus esteja a trabalho, a serviço de nós mesmos. Tá certo isso? Então veja essa inversão de valores. O ser humano foi criado para adorar, mas hoje em dia parece que a fé de muitos cristãos é assim: Deus tem que me honrar, Ele tem que fazer isso, Ele tem que abrir, Ele tem que fazer, Ele tem que não sei o quê. E aí parece que essas pessoas estão esquecendo de que a honra e a glória ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, seja honra e o quê? E glória. Então os nossos olhos não devem estar apontados para nós mesmos. Os nossos olhos precisam estar apontados para o Criador. E quando nós temos isso em mente, pessoal, tudo na nossa vida vai fluir, porque é a vontade de Deus que nós sejamos abençoados. É a vontade de Deus que a gente viva bem. Ou será que Deus quer que a gente viva sendo oprimido, castigado, sempre apanhando? Não, eu penso, Deus é pai e Ele não quer ver nenhum filho sofrer. Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Você gosta de ver o seu filho sofrer? Não. A mesma coisa é Deus. E a gente tem que pensar da seguinte maneira: que o maior problema, pessoal, é quando nós passamos a olhar para nós mesmos, ao invés de honrar ao Senhor. Em tudo, nos dízimos, nas ofertas, no louvor, na adoração, na entrega para Deus, na primícia para Deus. A gente quer pensar em primeiro lugar sempre na nossa saúde, no nosso físico, no nosso salário, aquilo que pode beneficiar a nós mesmos. Deixamos de honrar, deixamos de orar, deixamos de buscar, deixamos de vir à igreja. Porque eu vou bater nessa tecla sempre: vir à igreja é muito importante também. Eu disse na semana passada aqui, gente, que alguém falou assim: mas Deus não ouve a gente em qualquer lugar, em todo lugar? Eu respondi: sim. Deus pode abençoar você na sua casa? Pode sim. Pode. Pode ou não pode? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A
pandemia já acabou. No tempo da pandemia, foi uma exceção de você ficar em casa e não vir à igreja por causa da pandemia. E aí as plataformas de streams, não é, abriram portas. Ok, mas a pandemia já acabou, sim ou não? A pandemia já acabou, faz 3 anos ou mais. Escute, Deus pode ouvir em qualquer lugar. Mas digamos que você precisa fazer uma cirurgia. Você que diz assim: ah, eu adoro a Deus em casa, eu sirvo a Deus em casa, eu não preciso ir para a igreja. Ok. Se você tiver de fazer uma cirurgia, é melhor você fazer essa cirurgia em casa ou no hospital? Hein? Você vai fazer cirurgia em casa ou no hospital? No hospital. Por que fazer cirurgia no hospital? Porque o hospital é o lugar certo para fazer a cirurgia. Jesus disse: a minha casa será chamada casa de... Então tem coisa que a gente resolve aqui, não é em casa não. Tem coisa que a gente não resolve em casa, é aqui. Porque Jesus disse: a minha casa, a casa dele é a igreja, será chamada casa de... será chamada casa de oração. Então é aqui. Aprenda isso, honre a Deus nisso. Por que nós temos essa força e pretensão de fazermos coisas que nos agradam, de viajar, de sair, de gastar, de fazer, de acontecer, mas quando se fala vamos à casa do Senhor, não há alegria nisso? E o salmista disse que há alegria em vir à casa do Senhor, mas para muitos não há. Não há alegria de vir à casa do Senhor, porque o pastor é chato, a reunião é chata. O que é? Que o pastor é chato? Ok, mas você não vem à igreja por causa do pastor. Você vem à igreja porque você vem honrar a quem? Ao Senhor. E tudo isso ficou na minha mente ontem sobre a questão de honrar a Deus se tem um preço a pagar. Quer ver uma coisa? Abre aí agora em Daniel capítulo 3. Agora a gente vai mergulhar o que significa de fato honrar a Deus. Daniel capítulo 3 e o verso 21. Preste bem atenção no que diz esse texto, pessoal. Eu disse Daniel 3, verso 21, diz assim, ó: e os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais saíram amarrados, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o filho dos deuses. Para só um instante aí, pessoal. Gente, o rei Nabucodonosor, ele era o rei mais poderoso da Babilônia. Escute isso. Essa história de Sadraque, Mesaque e Abednego você conhece. Mas a história dele se deu por causa de Nabucodonosor. Quem era ele?
Nabucodonosor, ele era o homem mais poderoso da terra daquela época. E aí ele decidiu, como se não bastasse seu poder e autoridade, ele decidiu ter uma imagem e que as pessoas adorassem a ele, que as pessoas prestassem reverência a ele como um Deus. A Bíblia diz que nessa época foram levados para a Babilônia. Uma grande parte do povo de Israel foram levados à força, e Deus permitiu isso. Eu já li, já preguei para vocês há um tempo atrás sobre o cativeiro do povo de Deus na Babilônia. Aliás, o povo de Deus sofreu vários cativeiros, né? Faraó. E nesse daqui, Daniel estava aqui também. Era do tempo de Daniel. Esses homens decidiram, pessoal, em não se curvar diante da imagem. Um rei que era orgulhoso, soberbo, encheu o seu coração e diz: eu sou Deus, e as pessoas precisam me reverenciar, as pessoas precisam prestar cultos para mim. E deu uma ordem para toda Babilônia, todas as pessoas, no momento em que se ouvissem o som de uma música, que as pessoas se curvassem para adorá-lo e reverenciá-lo. Mas esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo sabendo daqueles que desobedecessem a ordem do rei, seriam mortos. E aí é onde entra a mensagem que eu quero trazer para você: adorar a Deus se tem um preço. Não pense você que adorar a Deus é só cantar. Não pense você que adorar a Deus é só dizer glória a Deus e aleluia. Honrar a Deus, pessoal, é justamente isso. Ter que também dar a sua vida para Ele. E é exatamente isso que esses três homens fazem. Então veja, o Nabucodonosor, o homem nunca se satisfaz. Ele sempre quer mais pessoas bajulando, mais pessoas honrando ele. E quando alguém traz uma notícia dizendo: ó rei, existem três homens que não se curvam diante do Senhor, eles estão desafiando. Pensa comigo, gente. Um homem que já é mau, já é duro, e se sente desafiado por três, e esses três não são de lá, esses três são de Israel. Esses homens colocam no coração: nós não iremos nos curvar diante de homem nenhum, diante de nenhuma imagem. E se fosse você, se houvesse uma ordem, eu não sei se isso vai chegar ao nosso tempo, eu não duvido, mas se chegar, como é que vai ser? Se ameaçarem você perder o seu emprego, se ameaçarem tomar a sua casa, se ameaçarem tirar toda a sua renda, ou até mesmo te prenderem, como é que é? Você vai ceder às pressões, ou você vai continuar de pé e vai dizer: tirem de mim o que quiserem, mas eu não vou prestar cultos, eu não vou me curvar diante de um homem ou de uma lei que queira interferir na minha fé. Ontem eu vi essa notícia: o presidente do Irã mandou matar 3 pastores enforcados. Ontem foi quanto? Ontem foi 10, né? Hoje é ontem. Ontem 3 pastores foram enforcados. Isso é muito grave, gente. Isso é muito sério. Enquanto muitas pessoas
não honram ao Senhor por coisas banais, se entregam. Existem homens de Deus que estão entregando suas vidas, honrando a Deus de verdade. O texto diz que Sadraque e Abidnego ficaram firmes diante dessa decisão, nem com a ameaça de que a fornalha seria aquecida 7 vezes mais. Eles continuaram dizendo: não, esses 3 jovens hebreus estão firmes diante de Deus, mesmo depois desse decreto. E aí eu estou olhando para a igreja brasileira, o povo aqui do Brasil, que a honra para Deus passa longe. Muitas pessoas querem serem honradas, nunca queriam se submeter a honrar a Deus numa questão dessa daqui. Logo se entregariam. Eu ser queimado, eu ser enforcado, nada disso. Muda de lado imediatamente. Se entregam. Há um preço para honrar a Deus. Esses 3 pastores que perderam suas vidas, como é que será a entrada deles no reino da glória de Deus? Imagina você. Como é que vai ser as honrarias que esses homens receberão na glória de Deus? Enquanto outros querem a salvação, mas não querem passar por lutas. Não que a gente deseje isso, mas sexta-feira eu preguei uma palavra, sexta agora, que o apóstolo Paulo diz o seguinte: que a maior alegria que ele teve, Paulo dizendo aos romanos, a sua maior alegria foi de ter sido justificado por Cristo, pelo seu sangue e pela sua graça, foi justificado. Ele diz: eu me alegro por ter sido justificado pela graça de Deus. No segundo verso ele diz: mas também me alegro, olha a segunda alegria, me alegro nas tribulações. Opa, o que é isso? Se eu me alegro de ter recebido a graça de Deus, amém. Mas ele diz: mas eu também me alegro nas tribulações. E aí ele vai responder: me alegro nas tribulações, porque as tribulações, a tribulação produz perseverança. Pega aqui essa palavra, gente. A tribulação produz o quê? É como se ele dissesse assim: se não houvesse tribulação, a vida estaria muito boa, saúde, dinheiro no bolso, burro na sombra. Eu oraria menos, eu iria à igreja menos. Mas por causa da tribulação, ela produz em mim o quê? Perseverança. Então eu vou orar mais. Paulo está dizendo isso aí. Me alegro pela tribulação, porque ela produz perseverança. Aí ele vai dizer assim: e a perseverança produz o quê? Caráter aprovado. Caráter aprovado. A perseverança produz caráter aprovado. Deus olha para você e diz assim: esse aí me serve mesmo, esse aí tem caráter. Paulo vai dizer: o caráter vai produzir esperança. Duas palavras parecidas: perseverança é uma coisa, esperança é outra. Mas ele vai dizer tudo por causa da tribulação. A tribulação pode ser ruim, mas na ótica do apóstolo Paulo, ela é boa para renovar a sua fé. Ela é boa para deixar você atento. A tribulação é boa para você orar mais, porque ela vai produzir perseverança. A perseverança produz caráter aprovado. O caráter aprovado produz esperança. E esperança de quê? Eu verei a minha vitória, eu terei a minha vitória, eu verei a glória de esperança. Eu verei a promessa de Deus ser cumprida na minha vida, esperança. Eu verei a glória de Deus, esperança. Agora um crente
que não honra a Deus não vai saber o que é isso. Ele vai querer estar longe de tribulação. É verdade, como humano eu também digo isso. Mas se eu entender, como o apóstolo Paulo disse, me alegro também pelas tribulações, porque ela é o tempero da nossa fé, então eu vou aprender a perseverar, eu vou honrar mais a Deus. Amém, gente? É forte isso, é muito forte. Então vamos lá, pessoal. Tocaram a música e disseram: ajoelhem-se, curvem-se. E eles disseram: não vamos nos curvar. Então, pessoal, para quem honra a Deus, a adoração ela é inegociável. Só me curvo diante do Senhor. E eu vou te fazer uma pergunta: você está disposto a pagar o preço de honrar a Deus? Você está disposto a honrar a Deus chorando, sentindo as pancadas das pressões da vida? Não é confortável, é verdade. Não é bom. A gente quer que acabe logo, a gente quer que isso tenha um fim, a gente quer que Deus nos livre disso. Mas nós não devemos esquecer, pessoal, a vida cristã é isso. Não devemos esquecer que Jesus disse: no mundo vocês terão o quê? Ei, Jesus não omitiu isso. Ele revelou isso: vocês sofrerão aflições, mas tem de bom ânimo, eu estou com vocês. Amém, gente? Quando eu leio Jesus dizendo: no mundo tereis aflições, eu entendo assim, Jesus está querendo dizer o seguinte: aguente firme. Jesus está dizendo: vocês vão sofrer pancadas, angústias, perseguições. Jesus está dizendo: aguentem, sejam firmes, não desanimem. Não desanimem. Palavra que Deus disse para Josué, capítulo 1, verso 9: ser forte e corajoso. Não te mandei eu, não te escolhi eu, não ungi você? Ser forte e corajoso. Eu estarei contigo todos os dias. Olha a promessa aí. Eu estarei, está colocando, o verbo aponta para o futuro. Eu estarei com você todos os dias. E não é o mesmo que Paulo disse? A tribulação produz perseverança. Perseverança, caráter aprovado. Caráter aprovado, esperança. Esperança de quê? Estarei convosco todos os dias. Essa é a minha esperança. Você sofre lutas, você sofre pancadas, eu também. Você acha que não? Eu também. Mas o que me mantém de pé? Esperança. E se eu tenho esperança é porque a minha fé não está falida. Se eu tenho esperança é porque a minha fé está viva. Então eu posso estar aí vivendo em tribulação, mas a minha fé está viva. Diga: a minha fé está viva. Sua fé precisa estar viva. Pessoal, Deus vai me livrar dessa fornalha. Deus vai me tirar dessa cova de leões. Deus vai me livrar dessa forca. A sua fé precisa estar viva. Tudo isso para honrar a Deus. As pessoas acham que honrar a Deus, e nessa coisa de honrar existe até muitos louvores, né, que sempre romantizam a adoração a Deus. Mas tem um louvor que diz que a igreja primitiva, muitos deles eram lançados na arena e no fogo, e eles cantavam. Paulo e Silas, depois das chibatadas, cheio de feridas, à meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus. Isso é honrar. Eles estavam todos arrebentados, todo machucado, cantavam e davam louvores. Não reclamavam dizendo: olha, a gente está servindo a Jesus aqui, estamos apanhando.
Que vida é essa? Era assim que eles falavam? Não. Louvavam e adoravam ao Senhor. Então você precisa ter coragem. No momento que as trombetas soarem e as pessoas se jogarem de joelhos diante das doenças, dores, imposições, e você simplesmente por causa de Jesus diz: eu vou ficar de pé. Muitos estão se curvando para as dívidas, jogando a toalha, desistindo, não vou lidar mais com isso, se curvando diante disso. Muitos estão se curvando, presta atenção, se curvando para falatórios que alguns falaram sobre a seu respeito, e você simplesmente se curva para isso. Muitas pessoas estão se curvando para doenças e qualquer outras coisas, e eu estou dizendo para você, você precisa ser forte para ficar de pé. Enquanto muitos estão se curvando, você não vai se curvar. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Ah, mas o fulano, mas eu não sou. Eu não sou todo mundo. Enquanto muitos estão desistindo dos seus sonhos, eu não vou me curvar. Diga, eu vou até o fim, eu vou ficar de pé. Você precisa, pessoal, ter em mente isso. Não é fácil não, é verdade. Às vezes a gente fica falando aqui, o bispo acha que é fácil. Não é não, pessoal. Eu também já passei por isso. Então o que custou aqueles 3 homens por castigo e desobediência a Nabucodonosor? A fornalha. E eu quero ler para vocês o texto do resultado disso, versículo 26. Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chumascado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia um cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a que prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições da província da Babilônia. O que nós entendemos aqui? Deus honrou eles. Eles honraram ao Senhor e o Senhor honrou eles. Não foi Nabucodonosor que honrou eles, não. Foi Deus. De ter tirado da fornalha e ter feito o coração duro de Nabucodonosor se quebrar e também se curvar diante do Senhor, dizendo: o Deus desses homens é maior que eu. Olha, gente, para um rei falar isso, bom, a regra diz que o rei, o soberano rei, a regra diz que o soberano rei não pode dar demonstração de fraqueza para os seus súditos. Ele é o imortal. Mas olha o que Deus faz com o homem Nabucodonosor: humilha ele, quebra o coração dele, faz ele mesmo dizer para os
sátrapas, governadores, prefeitos, conselheiros, ele dizer que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o verdadeiro Deus, e que faz uma nova lei, decreta uma nova lei dizendo: todos vocês devem se curvar agora diante do Deus deles. É forte isso, gente. A morte estava ali, iminente, mas agora eles saem de dentro da fornalha, vivos, sem nenhuma marca de queimadura, e todo mundo fica querendo saber como é que acontece aquilo, porque os homens que lançaram eles foram mortos por causa da queimadura, mas eles estão vivos. Isso aqui não é uma historinha não, tá, pessoal? Não é historinha não. Eu não estou contando para você historinha não. Isso aqui foi real. Real. Esses homens agora, eles foram honrados, recebendo agora a autoridade do Nabucodonosor, e sendo chefes, sendo líderes, tendo responsabilidades altíssimas, tendo agora um anel que dava para eles autoridade sobre o povo da Babilônia, e eles eram judeus. O Senhor honrou esses homens, porque antes eles honraram o Senhor. Para me terminar a minha mensagem, hoje, crente mequetrefe, crentes moles, crentes mequetrefe, que não querem encarar suas batalhas, que vive fugindo de suas batalhas. Estou criticando não, estou causando para você um choque de realidade, para ver se você acorda, para ver se você hoje, 2026, você acorde para a realidade dizendo: eu não vou me curvar para os homens, para os amigos, para a doença, para o que falam de mim. Não vou me curvar para religiosidade. A religiosidade pinta um quadro de que você tem que manter seu padrão para que todos vejam que você está... Pessoal, para com isso. Você não precisa provar nada para ninguém. A minha visão é essa: você faz da sua vida o que você quiser, mas eu não preciso provar nada para ninguém que eu sou um servo de Deus, ou que eu estou bem, que a minha comunhão, a minha alegria, a minha fidelidade, eu sei. Então muitas pessoas estão se curvando, a língua está coçando, se curvando para a opinião dos outros, deixando de honrar a quem? A Deus. Se deixando levar por pensamentos e opiniões de pessoas, se curvando para isso, mas não se curvam para Deus. Esses homens aqui não se curvaram. O que aconteceu? Deus honrou eles. Ei, Deus vai honrar você. Você está num lugar onde as pessoas querem que você mintam, e você vai falar a verdade. Ah, vão me mandar embora. Mande, Deus vai te dar um emprego melhor. Amém, igreja? Você está sendo provocado, forçado a fazer algo que não agrada a Deus. Fuja disso. Ah, vou perder a amizade. Perca a amizade, mas não perca a sua salvação. Tem problema não se perder a amizade. Tem problema não, já mostrou que não era verdadeira. Honre ao Senhor. Não se curve. Ah, eu não vou falar isso, eu não vou fazer aquilo, porque o fulano vai se sentir mal. Então você está se curvando para o sistema. Você se curva para o sistema, você envergonha a Deus. Nós vamos cear agora, gente. E eu quero que você pense o seguinte: nós vamos receber um pão que representa o corpo de Jesus. O Jesus que não teve vergonha de entregar a vida dele por você. Nós vamos beber um cálice que representa o sangue de Cristo, que o mesmo Cristo não teve vergonha
de se entregar numa cruz, de se deixar entregar. Como assim, bispo? Porque ele não reagiu. Ele tinha poder para fulminar todos aqueles soldados. Jesus tinha poder para uma palavra fazer com que Pilatos, Herodes, Caifás, ou até mesmo o sumo sacerdote, o Senhor Jesus tinha poder de dar um treco no coração deles e eles morrerem ali, mas ele simplesmente se entregou por mim e por você. Por que você não se entrega para ele também? Por que você tem vergonha quando confrontado, quando perguntado, você é cristão? E aí você negar a sua fé? Não, eu vou na igreja uma vez em quando, eu não sou cristão. Olha, você negando Jesus. Pedro negou, e a sensação de ter negado Jesus para ele foi uma angústia que doeu a sua alma. Palavras de Pedro. Depois veio o remorso, o arrependimento sincero, e aí veio a sua conversão sincera, depois que negou Jesus. Estou falando de Pedro. Então, para concluir, pessoal, não tenha vergonha, tenha coragem. Se desafiado ou se colocado à pressão, assuma a sua fé. Honre ao Senhor. É o preço que você paga. Mas quem paga o preço em honrar também será, para terminar mesmo, ao vencedor darei o quê? A coroa da vida. Nela uma pedrinha branca escrita um novo nome. Dela jamais sairá. Então, uma vez que você recebeu aquela coroa de Cristo, com uma pedrinha branca, com um novo nome dado por Ele, que vai estar escrita naquela pedra, dela jamais sairá. Que honra é essa? Você pagou o preço. Jesus deu a vida por você, mas você também deu a vida por Ele, honrando. Amém, pessoal? Honre a Deus, honre ao Senhor. Tenha prazer em honrar o Senhor. Tenha alegria nisso, dizer: Senhor, eu me entrego totalmente. Paulo falou assim, que o nosso sacrifício a Deus seja um sacrifício agradável ao Senhor. Fiquem todos de pé. Quem crê nessa palavra, diga eu. Glorifica Jesus. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.